sem essa calibragem, levou a essa greve que vai provocar outros tipos de manifestações, porque a greve, é verdade, ela permitiu para o dono de caminhão individual autônomo uma redução no preço do combustível, uma redução no preço do pedágio, né? Tirou o eixo pendurado lá, etc. E também reajustou a tabela do frete. Foram as 3 conquistas. Mas a principal conquista foi para o setor empresarial, que foi a garantia de que nunca mais eles serão reonerados, ou seja, a folha de salário deles vai ser sempre desonerada, para conseguir aprovar o projeto. E chegou o momento de fazer, sim, um movimento mais amplo para rever essa política de preço e reduzir, sim, o preço daquilo que atinge mais diretamente o povo, que é o gás de cozinha e o combustível. A gasolina, que é produzida 100% aqui no país. Então, o objetivo de tudo isso é privatizar a Petrobras, né? E, portanto, entregar essa empresa que é uma das mais importantes do mundo. Só nesse período agora a Petrobras perdeu em valor nas bolsas 240 bilhões de reais. 240 bilhões de reais dava para resolver o problema do déficit habitacional do Brasil e mais outras coisas, né? Então tudo por conta dessa irresponsabilidade do cara que quer privatizar, quer desmoralizar. O Jailton mencionou aqui o Congresso e eu concordo com ele num aspecto, quer dizer, acho que é a organização do povo que vai fazer a diferença. Não vai ser via institucional que a gente vai conseguir fazer isso. Mas se não tiver o povo efetivamente esclarecido e mobilizado, nós não vamos fazer as transformações e eles vão continuar usando o aparelho de Estado. Isso é importante ter presente. Eles fazem uma campanha de desqualificação da política. Não há solução para os problemas coletivos fora da política. Todas as conquistas do processo civilizatório foram produto de decisão política, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, econômicos, culturais, coletivos, difusos, bioéticos, tudo foi produto de decisão política. Quando se desqualifica a política, ou se faz por má fé, ou por ignorância, por desinformação. Os que fazem por ignorância são as potenciais vítimas, os que fazem por má fé querem afastar as pessoas do processo para se apropriar do aparelho do Estado, que enquanto não inventarem outra forma de organização social, o Estado vai continuar tendo 3 monopólios. O monopólio de impor conduta e polícia ou descumprimento, ou seja, o poder de reprimir, de fazer uso da força, como fizeram agora contra os petroleiros. E fizeram, em certa medida, contra os caminhoneiros. Usar o aparelho, arregimentar exército, usar o aparelho repressor do Estado. Pode usar. Dependendo da visão de quem esteja à frente desse aparelho do Estado, você pode utilizar esse aparato para proteger ou para reprimir. Tem o poder de legislar, fazer leis obrigatórias para todos, para cada um, sem direito a desobediência civil, porque tem cacete para fazer cumprir. Vai ter esse poder na mão, e o conteúdo dessas leis pode incluir ou excluir. Pode dar direitos ou tirar direitos. Eu estava vendo aqui o vídeo do Adilson, ele estava dizendo lá do reajuste pequeno que teve no auxílio alimentação e no auxílio creche dos servidores do judiciário. Mas para que tivesse isso, foi preciso, em primeiro lugar, emendar a LDO, que desde 2016 diz lá, fica vedado qualquer tipo de reajuste dos benefícios que ultrapasse os valores praticados no Poder Executivo. Como o Judiciário Legislativo é superior, então ficaria congelado. Aí a gente sempre faz uma emenda lá para a FENAJUF. Né? Fica vedado o reajuste acima da inflação. E assim se cria a condição, de brigar por esse tipo de migalha. Mas se não tiver ação no campo institucional, não vai ser a manifestação de rua que vai conseguir alterar isso. Quer dizer, tem que ter essa calibragem, quer dizer, saber que tem que ter a ação, mas no sistema representativo tem que ter institucionalidade. Se organiza, pressiona a partir de uma pauta muito objetiva nessa perspectiva. O Congresso, eu estou de acordo com ele, o próximo Congresso terá uma renovação menor do que a média histórica, portanto o índice de reeleição vai ser muito grande, vai ser tão conservador até mais por conta das mudanças todas. Houve redução do tempo de campanha,
houve a criação do fundo eleitoral e a janela partidária. Essas três coisas favoreceram enormemente quem está no exercício do mandato. O cara está no exercício do mandato, o que ele faz? Ele chamou, na época que estava a janela, março, abril, chamou o presidente do partido, o tesoureiro do partido, o líder, e disse para ele o seguinte: olha, eu tenho um convite para mudar de partido. Eu posso mudar sem perder o mandato. Lá eles me oferecem três coisas: o diretório no Estado, financiam toda a minha campanha e dão prioridade no horário eleitoral gratuito. Mas eu não quero ir para lá, eu quero continuar aqui. Só quero duas coisas: algum recurso para fazer campanha e prioridade no horário eleitoral. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que as três condições para fazer campanha prejudicam os novos. Eles não vão ter tempo, não vão ter dinheiro, não vão ter horário na televisão. E o cara que disputa no exercício do mandato, ele tem uma verba de gabinete de 80 mil só para contratar pessoal. Cabo eleitoral dá para contratar doidado. Tem uma verba de emenda de 14 milhões, só aí por ano. Só isso garante para ele 25% de vantagem em relação a qualquer outro concorrente. Tem acesso fácil aos meios de comunicação, ou seja, uma série de vantagens, por isso vai mesmo favorecer. Queria fazer uma ponderação apenas em relação à crítica, que foi muito contundente em relação ao governo anterior, na seguinte perspectiva: é um governo que errou numa série de aspectos, mas acertou em outros. Vou dizer aqui onde que errou. Errou fazendo a inclusão pelo consumo, foi uma tragédia. Errou quando criou o Pronatec, em lugar de entregar para os trabalhadores ou para escolas independentes, para cuidar deles, da formação dos trabalhadores profissionais. Entregou ao sistema S, que doutrinou e robotizou as pessoas, né? Orientou para o individualismo, etc. Mas tinha algumas conquistas que não dá para negar. Não estou aqui fazendo a defesa. Eu acho que podia avançar, ter avançado muito mais e não ter tirado direito. Mas, para a Fórmula 85-95, a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado foi uma conquista importante, o aumento do salário mínimo, o aumento do ProUni, do FIES, mais médico, Bolsa Família, enfim, teve algum tipo de canalização de recursos do orçamento para os mais necessitados. Agora, é verdade que foi absolutamente insuficiente e não dá para classificar aquele governo do governo dos trabalhadores. Porque nunca os banqueiros lucraram tanto quanto naquele período, né? Mas, de qualquer maneira, vale muito a crítica, tem que fazer isso. Agora, um dado que nós temos que ter presente: apoiamos a greve dos caminhoneiros. Agora, a solução dada pelo governo é um equívoco monumental. Ele não pode dar para a Petrobras, devolver para a Petrobras, que é uma empresa do governo, os recursos decorrentes dessa redução no preço do combustível, né? Porque é uma empresa do governo, tem que impor lá e dizer que fazer isso diminuir o preço da gasolina. Então, e o que é mais grave é o fato de que está tirando recursos, sabe de onde? Da fiscalização do trabalho infantil, da fiscalização do trabalho escravo, da fiscalização do FGTS, da fiscalização da sanidade animal e vegetal pela fiscalização agropecuária. Dessas duas fontes, Ministério do Trabalho e Ministério da Agricultura, na área de fiscalização, só ali foram 2 bilhões. Isso a gente tem que denunciar fortemente. É uma coisa extremamente preocupante. Eu concordo aqui, acho que a Lisa foi muito feliz quando chamou a atenção para essa questão do plano de saúde de autogestão. É um negócio que, em alguns lugares, deram certo, onde há ingresso permanente de pessoas, jovens em particular, que ajudam, mas, olha, é um negócio pesado. Eu conheço instituições que tem gente mais velha e que o trabalhador, quando vira gestor daquilo, que vê o tamanho do rombo, ele fica louco. Tem cara dizendo o seguinte: por amor de Deus, esse cara tem que morrer, ele está aí há 5 anos internado aqui no UTI, todo dia ele custa R$5.000 e o plano vai sofrendo. Então, traz para o trabalhador uma responsabilidade num ambiente desse em que não tem renovação de quadros, preocupante. Eu acho que tem que brigar para que a saúde pública seja de qualidade e nos planos que tiver privado ou mesmo de autogestão se associar a outros pré-existentes, né, e cobrar uma política decente que não supere, por exemplo, os ganhos salariais havidos, né.
O Hilton fala aqui da taxa de lucro, acho que falou muito bem. Hoje o grande problema desses caras é esse. Eles querem manter a taxa de juros, manter a taxa de lucro, mas ao mesmo tempo manter os produtos deles competitivos, porque o mundo está globalizado. E para isso ele massacra o trabalhador. Ele importa, demite, sonega, automatiza, faz o diabo, mas não abre mão da margem de lucro dele. É o que estão fazendo aí no Brasil e no mundo inteiro. E aí, para enfrentar isso, tem que ter um processo de mobilização muito arraigado, formação política, conhecimento do papel do Estado, das instituições, porque se não tiver essa clareza, é um risco, inclusive físico, daqueles poucos que podem, que vão fazer esse enfrentamento. Então tem que fazer um trabalho forte de formação, modificar a forma de abordagem, inclusive, para trazer aquelas pessoas que foram cooptadas pela direita, né? No Brasil inteiro. Os caras estão patrocinando candidaturas no Brasil inteiro. Fazendo treinamento de candidatos. O cara recebe R$5.000 por mês e é doutrinado só para defender a livre iniciativa, o lucro, a produtividade, a empregabilidade, etc. Então é uma coisa extremamente preocupante e que nós temos que fazer aqui no nosso campo, porque na democracia é maioria quem tiver unido. Não adianta a gente ser 70 milhões de trabalhadores divididos em grupos de 5, porque 10 empresários unidos lá vão nos enfrentar, ou gente com visão diferente vai nos enfrentar e superar. Então, a unidade de ação é fundamental nesse processo e, principalmente, a formação e a consciência política. Acho que com isso eu encerro aqui a minha participação nessa Assembleia, agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Só para ver quais são as propostas que estão aqui. Primeiro, agradecer ao nosso palestrante, agradecer a mesa competente aqui na condução dos trabalhos e lembrar que foram feitas propostas aqui e que a gente precisa definir. A primeira... Podia só colocar uma proposta, Claro. se permitir. Aqui se falou muito sobre mobilização, como fomentar a luta e outras coisas mais. Eu já comentei em assembleias anteriores que nós não deveríamos ter assembleias em sala. Não é apenas o que fazer, mas também não permitir que façam conosco. A administração tem nos escondido. A pergunta é, por que não estamos lá no saguão? Nós pedimos o saguão. E por que eles não deram? Já alegaram que, como o auditório está em obra, o trânsito ali ia ficar complicado. Já teve assembleia ali com o trânsito da obra. E a minha proposta para que seja votado é que não tenhamos mais assembleias dentro de sala de aula. Nós não estamos tomando curso. Aqui é uma luta de trabalhador contra o patrão. E o patrão aqui está nos escondendo. Então, se não for no saguão, acabe já escondido. Se não for no saguão, que façamos ali na entrada. Eu acho ótimo, né? Naquele pátiozinho ali, na entrada do TRE, mas não em sala de aula. Ali na frente, né? Ali na Já frente. fizemos uma vez ali também. Então, que seja da próxima vez. A minha proposta é que não exista mais assembleia em sala de aula. Nós já fizemos ali, foi muito bom. O problema é que o tribunal pode alegar que aquele eixo ali também é de tribunal e não autorizado. Passamos no estacionamento, na entrada do estacionamento. A gente O faz estacionamento primeiro, não é o tribunal, o estacionamento é livre. primeiro, não precisa comunicar. Gosto Marca a assembleia na frente do tribunal, pronto. Se vier reclamar, ele vai para o estacionamento. Agora, se Ok. pedir antes, Não, a gente pede o saguão. Se não der, a proposta de Júnior é essa. Pede o saguão. Se não der, aí fala fora. É isso? Sim. Não, então tem que pedir. Mas nunca em sala de aula. Ok, a gente pode colocar assim a votação aqui. Inclusive a gente concorda com isso. Sim, a proposta de Jailson. Moção para encaminhar para as centrais sindicais para construir a greve geral. Essa é a proposta de Jailson. E a gente submete aqui
Sim. uma coisa. Estou só finalizando as propostas. Desculpe. A gente saiu dos informes para o vídeo, o palestrante e as questões relativas à palestra, né? Mas como é a Assembleia Geral, a gente não teve a parte da avaliação dos pontos. Não sei, me pareceu isso. Eu só queria colocar o seguinte, como a gente tratou no começo sobre as questões dos trabalhadores, que o sindicato estava atento a quintos, né, as conquistas de auxílio, lembra disso? Que a gente falou dos informes, né? Foi até uma coisa que a Grace falou aqui comigo, uma proposta do sindicato acompanhar mais de perto o planejamento orçamentário dos tribunais. A solicitação é no caso do TRE, mas isso pode ser em relação a outros todos. Por quê? Porque a gente tem sempre uma restrição dos direitos do trabalhador. A exemplo do eleitoral, que agora esse ano, por conta de eleição, muitos servidores são obrigados a fazer serviço extraordinário, mas o TRE não paga, sob a alegação de que não tem dotação orçamentária para isso. Por outro lado, no mesmo ano, o TRE promove eventos que a gente não compreende. Por exemplo, hoje nós temos à noite um jantar do Encontro dos Corregedores, né, sediado pelo TRE da Bahia, no cerimonial mais caro hoje daqui de Salvador, que é o Cunha Guedes. Nós tivemos agora um processo administrativo que dizia que autorizava conceder diárias ao presidente do TRE, que estava se deslocando para a Argentina a serviço. 3 mil dólares. Só que assim, isso choca com a questão de que o deslocamento era para uma capacitação, um curso de direito eleitoral, quando a própria norma do TRE diz que o TRE não pode patrocinar capacitação de juízes. Então, se não pode patrocinar capacitação de juiz, o juiz foi por sua conta, bancou a sua capacitação. Porém, na alegação da concessão de diárias, diz que está concedendo porque ele está indo a serviço do trabalho. Então, a gente tem algumas contradições no TRE e que estão relacionadas diretamente à questão financeira do servidor. Então, é só um exemplo, mas acho que é acompanhar, né, os gastos orçamentários ou o planejamento orçamentário dos tribunais, talvez ajudasse na questão dos direitos dos trabalhadores. Essa proposta eu coloquei, porque eu fui lá e tive que ir ao banco, terminar aqui, só para... Bom, gente, essa proposta é que, assim, eu venho me sentindo angustiada depois que eu voltei a trabalhar, que foi em março. Eu vi algumas coisas aqui no TRE, eu estou vendo que na Justiça Federal está cortando ar-condicionado, não sei o quê, essa confusão toda de corte aqui, corte ali, e o dinheiro está rolando aqui no TRE. Se você passar aqui no corredor, tem uma enxurrada de dinheiro. E assim, só coisas assim que eu percebi, para vocês terem ideia, foram feitas 2 viagens da corte, os membros da corte, de avião, né, para Conquista e Ilhéus, com o objetivo de levar a corte, a justiça, de 2º grau para o interior. No interior, a gente não está tendo nem dinheiro para fazer a limpeza dos cartórios, houve corte na limpeza dos cartórios, não tem servidores, tem zonas eleitorais que não tem nenhum servidor do quadro. E aí a gente vê, né, uma loucura dessa. E outra coisa, e aí os carros, deslocamento de carros, porque lá eles não poderiam alugar um carro, né, para ficar de um lugar para outro. Eles vão de avião, o carro vai usando combustível com o motorista e vai assessoria de comunicação. Então, assim, vai um séquito de servidores, seguranças, entendeu? Para levar a corte para a Vitória da Conquista, isso já aconteceu. Para Ilhéus, já aconteceu. Eu conversando com um colega de um outro município que tem avião também, né? Porque assim, só os municípios que têm avião. Para Bom Jesus da Lapa, por exemplo, ninguém quis levar a corte de 2º grau. Então, assim, a gente tem que fazer uma crítica sobre isso, certo? A gente tem que fazer um enfrentamento dessa situação. E essa viagem para a Argentina, eu soube que a passagem custou 12 mil reais. Seria cutucar um Secur? Não, eu acho que a gente fazer como a gente sempre fez. Ir lá na assessoria da presidência e dizer assim, vem cá, de onde saiu esse dinheiro? Não é público?
Não é público, não é opinião, não é uma ele acabou de citar uma lei que a gente pode solicitar qualquer informação a respeito de qualquer pessoa que esteja recebendo de ente público. De onde é que está saindo esse dinheiro? Porque não, isso não estava no orçamento, entendeu? O problema maior é que não estava no orçamento. Esse dinheiro foi deslocado de algum lugar para algum lugar. Bom, como teve esse ano a biometria e como teve a eleição de Jeremoabo, o que a gente acha, isso é de achismo, é que esse dinheiro veio desses lugares. Entendeu? O dinheiro é tirado de um lugar para outro, mas a dívida que tem com a gente de 2007 em relação ao auxílio alimentação, não tem dinheiro para pagar. Bom, então se a gente não discute, se a gente não intervém nesse orçamento, essas coisas vão acontecer. Então na hora de enxugar, vamos enxugar para a gente. Entendeu? Outros diretores faziam isso. Então eu acho que esse enfrentamento com essa direção tem que ser feita urgentemente. A gente está perdendo direitos, os mais básicos possíveis. Teve um horror, uma coisa que eu achei assim do outro mundo. Tem um lugar que só tem terceirizados e que já estava escrito lá, e eu tinha foto, proibido a entrada de pessoas estranhas ao setor. Ou seja, o sindicato não pode entrar, né? E agora colocaram uma senha, um treco lá com uma senha. Ou seja, naquele lugar, você só entra se tiver a senha. As pessoas estão ali. Aquelas pessoas estão proibidas. Entendeu? Na CESAL. As pessoas que. E o que é que tem ali que não tem em outro setor? Tem computadores. Tem setor que só não tem nada. Um servidor que não tem função não pode trabalhar. Só a segurança, só o setor de segurança, porque tem armas e tal, é que cabe. A lotação só pode ser um servidor com função. É absurdo essa situação. E a gente tem que ter um enfrentamento. O sindicato tem que fazer um enfrentamento. Entendeu? Não tem mais. Chega de ofício, acho que já deu. A gente tem que chegar lá, sentar e dizer, bom, a gente veio aqui para resolver essa questão desse jeito. Porque aqui, nesse tribunal, não funciona desse jeito. Entendeu? Mandar ofício, sentar, ele vai dizer a mesma coisa que disse, olhe lá no portal. Não quero olhar no portal, não. Eu quero que o órgão me informe. É um direito que eu tenho que o órgão me informe, eu não quero olhar no portal. Entendeu? Então, assim, gente, a gente precisa realmente tomar novamente posse dos nossos direitos aqui no tribunal, porque a gente vem perdendo paulatinamente os mínimos direitos. Daqui a pouco vão proibir a gente de sentar para comer, vão cronometrar o tempo. Então, essas coisas são pequenas, mas que têm um valor inestimável no final. Você ia falar alguma coisa? Talvez os caras marcam uma setorial. Você é ligado na intervenção da CNJ, não? CNJ, informar essas coisas. Em relação ao juiz, eu acho que essa despesa talvez não justificável, entendeu? Em relação ao juiz. Tem que ser com o órgão mesmo. Se há uma determinação legal. Gente, se for para a questão política, se você for para a questão política, se for para a questão jurídica, o CNJ é parte do sistema. Se a gente vai acionar o sistema para ir contra ele mesmo, eu acho que não tem condições. Eu acho que é isso aí mesmo. Nós temos vários caminhos. A luta política, a luta institucional, paralelas. Isso. Tem que ser feita duas coisas. Certo? Então, acho que é importante que a gente faça isso, inclusive com relação ao corte de gastos federal, nós estamos requerendo que a gente participe desse movimento, dessa decisão para onde vai o dinheiro. Lá, nós já estamos recolhendo isso lá. Só falar com sem precisar apresentar em Assembleia, nós já estamos fazendo isso lá. Ela está falando, o DRT, a gente faz parte da comissão orçamentária. Os servidores fazem. Era bom só fazer uma proposta para isso aí. Aqui eu não para sei. Para o servidor participar. Não é uma proposta boa. O problema é que essa portaria diz que é o servidor. Só que servidor? O servidor que tem função. Que eles fazem a eleição lá, aí faz a campanha para uma pessoa que tem função vai lá e se candidata. Isso não representa. Tem que ser eleito em Assembleia, tem que ser de toda a representação dos servidores que eleito em Assembleia. É isso que a gente tem que requerer. É isso que a gente tem que buscar. Estamos tentando fazer isso. Lá no Federal também. Nós estamos agora já requerendo isso na direção do foro, esse acompanhamento mais de perto,
dessa questão de acompanhamento orçamentário. Acho que é importante em todos os órgãos isso, fazer isso sim. E nas duas vias, tentar politicamente fazer pressão e, concomitante, a gente apelar também para todos os meios possíveis. Então, acho que isso é uma coisa, obrigação do sindicato fazer isso. Não precisa nem aprovar, mas eu acho que é simbólico a gente aprovar. Então, acho que poderia aprovar isso aqui, certo? Só por questão simbólica mesmo. Então, vamos fazer a proposta, então, do sindicato, os servidores aprovam que o sindicato busque acompanhar a execução orçamentária dos órgãos. Ok? Então, quem é a favor, levanta a mão. Eu não gostei do bus. Bus? Eu não gostei da palavra bus. Que o sindicato exija a sua participação. Eu não sei, busque, eu acho muito flexível, mesmo. É questão de semântica. A gente vai exigir. Eu sei, entendeu? Eu acho exigir. A gente vai tentar. A gente exigir. Entendeu? Nós, trabalhadores e cidadãos, que somos cidadãos também, temos o direito de saber quanto de dinheiro vem e em que esse dinheiro é empregado. Aqui tem uma indústria, gente, aqui tem uma indústria de cursos. Aqui tem uma indústria de cursos que são fantásticos. Eu fui a um curso que chama Ikigai, eu nunca sabia o que é isso. Mas diz que ia resolver os problemas todos de sua vida. E eu fiquei lá 3 horas, 2 ou 3 horas assistindo o curso. Eu achei que todo mundo ali estava fumado e só eu não estava. Entendeu? Porque eu ficava olhando de um lado para outro e eu não sabia se eu corria ou se eu ficava. Acabei ficando até o final porque eu fiquei com medo de morrer. Ia acabar com os problemas. Era um estímulo ao servidor. Para o servidor, né? O servidor já foi massacrado, já foi tirado todos os seus direitos, aí chama o Ikigai e em 3 horas vai fazer você voltar a ser o servidor que você chegou aqui. Isso, brincando, dançando. Eu não fui para isso porque o estímulo para mim é você ter seus direitos, né? Aí o que acontece? O Ikigai custou, sabe quanto? Eu que não vou para o Ikigai custou 12 mil reais. Entendeu? E aí, esses cursos todos, tudo tem um preço. E aí, o preço é de alguém que está envolvido com outra coisa. E quando a gente vai buscar, é tão deprimente que a gente prefere nem saber quem é e como foi e como chegou aqui, entendeu? Então, as palestras e os cursos daqui, eu acho que são as mais caras do mundo. Porque, gente, eu já vi e já ouvi palestras de tanta gente aqui, ó, palestra de Toninho, tu vai cobrar quanto? Fala isso, tu tá cobrando quanto? Divulga aí quanto é que tá cobrando. Então, assim, gente, essas questões a gente tem que ver com cuidado. Não pode, assim, porque eu tenho que fazer um curso, dá dinheiro só. Eu já teve uma situação aqui, que um curso, rapidinho, só contando esse fato, porque eu presenciei, tava no recesso. E nesse recesso eu estava trabalhando. E ninguém nunca me chamava para curso, porque eu sou de direção de sindicato, nunca ninguém queria em curso nenhum, né? Sempre dá babado. Aí, quando eu estava na sala, entrou uma pessoa, pelo amor de Deus, você não quer fazer um curso de não sei o que, não sei o que? Eu falei, não. Aí, não, mas precisa, porque senão a gente vai ter que devolver o dinheiro. Vai ter que devolver o dinheiro, e se devolver o dinheiro, no ano que vem menos esse valor. Agora, essa conversa aí... Isso aí, gente, é uma loucura. Então, a gente tem que participar. Quais são os cursos? Que curso? Vem a verba e aí enlouquece, né? Enlouquece todo mundo. E aí neguinho fica de olho aberto. E a gente não sabe a credibilidade de quem vem. Isso não é discutido com ninguém. Gente, eu vou ter que ir. Depois foi. Vamos lá, então, a proposta trocar o busque por exija. Que o sindicato exija. Nós com certeza vamos fazer isso. Então, quem é a favor, levanta a mão. Quem é contra, levanta a mão. Quem se abstém, ninguém se abstém. Depois ele fala o resultado da votação online, vamos seguir então. Moção para construir a greve geral. Proposta de Jailson. Certo? O sindicato, inclusive, tem tentado, tem feito isso, né? Estamos junto. Nós nas nossas ações. Então, quem é a favor do sindicato fazer essa moção para iniciar a construção da greve geral, levanta a mão.
Quem é contra? Levanta a mão. Aí vamos dar um tempinho para ele formular a pergunta depois. Então, é moção para construção da greve geral. É a votação online. E outra proposta foi... Eu vou me abster nessa hora. Você não perguntou. Ah, desculpe. Abstenções. Certo, tá certo. Quer declarar o voto? Da greve geral. Certo. Quer declarar voto? Bom? Quer declarar voto? Não, eu não vou. Tá. A proposta de Ailson com relação à campanha Petrobras 100% pública. Isso é óbvio que nós temos estávamos lá hoje no ato, 7 da manhã, depois soube que era 8, mas estávamos lá no ato hoje defendendo isso. Só que não dá para definir verba, porque nós temos outras campanhas. Por exemplo, estamos agora no comitê pela revogação da reforma trabalhista. Mas a proposta completa dele foi 10 mil, não foi? Isso, 10 mil. O sindicato hoje tem livre por mês cerca de 13 mil reais. Não dá para completar 10 mil com uma ação só quando tem a revogação da reforma trabalhista, a defesa do TRT e outras coisas demais. Então, a gente aprova a participar da campanha, inclusive já existe essa campanha. Nós vamos entrar na campanha, né, junto aos outros sindicatos que estão atuando nisso. São vários sindicatos e centrais sindicais. Campanha Petrobras 100% pública. É preciso votar isso, gente? Tem uma proposta que foi colocada, inclusive com a sugestão de um valor sendo definido. O valor a gente não tem como aprovar e não tem dinheiro em caixa. O balancete está aí no site. Então vai aprovar e não vai conseguir cumprir. Porque temos a campanha também do comitê pela revogação da reforma trabalhista, fazer camisas, etc. Então não dá para tirar 10 mil para essa campanha, que a gente nem tem contatos ainda com os sindicatos. Então a proposta do sindicato é que se vote pela campanha, fazer a campanha, mas que o valor deixe em aberto. Ok? Então é a segunda proposta. Então vamos votar a proposta de Ailson e depois a proposta do sindicato, certo? Por questões basicamente operacionais, que não adianta nem realmente aprovar, porque a gente não tem como gerar dinheiro. Inclusive, só lembrando para vocês, hoje eu fui para o ato dos petroleiros, 7 da manhã, e o carro esquentou no meio do caminho. O carro esquentou e não tinha. Água gelada para jogar? Pois é, porque o sindicato não pode trocar de carro, porque não tem dinheiro para trocar. E não pode ficar com um carro só. Então, é uma questão de caixa que não é só conosco. A gente tem todos esses relatos aí. Certo? Então, vocês querem manter a proposta de 10 mil reais? Não, então, já isso de 10 mil reais para a campanha Petrobras 100% pública. Certo? Então, quem é a favor disso com valor, levanta a mão. 3. Quem é a favor da campanha sem dinheiro específico, levanta a mão. Ok, então aprovou-se sem a verba específica. Quem é a favor do sindicato participar do comitê pela revogação da reforma trabalhista, levanta a mão. Quem é contra? Abstenções? Quer declarar voto? Não entendi. Certo, mas temos que participar. Não se faz tudo com dinheiro, tem que participar. E eu acho que são só essas propostas aqui que eu me lembro que são essas propostas aqui. Tudo bem, gente? Sobre não ter mais assembleia dentro de sala, já foi aprovada? Foi aprovado. Eu entendi que foi aprovado. Inclusive, nós já fizemos assim. Certo? Então, tranquilo? Ou querem que vote isso também? Inclusive fizeram com ameaça de chamar aí a própria Polícia Federal, né? Aí na frente. Eu acho que é o risco que temos que correr. É o risco que vai correr. Certo? Certo? Então tá aprovado. Tá certo, pessoal? Você pode colocar que tá aprovado. E aí, Eric, depois tem condição de dar as votos online, Eric? Estou tentando ainda fazer. Tá tentando fazer. Então é isso. Como não? Tem quantos online? São agora 2, mas tinham 8. Tinham 8, né? Bom, agora 2, mas vamos ver aí, mas a Caminheira não vai, porque nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não vai ultrapassar aqui a votação. Pessoal, tem os livros aqui para sortear, como tem nesse momento mais livro do que gente, do que presente, então vamos, são 4 livros, são 4 livros, sendo que um é para o interior. Não, proporcionalmente tem que ser 2 para o interior, 3 para a capital e 2 para o interior. Gente, os livros são o seguinte, são cadernos do Serra. O Serra não cedeu esses livros, não é livro
informativo, é livro formativo. Aqui tem, fala sobre território indígena, trabalho infantil, desaparecidos políticos, direitos humanos, que mais? Globalização, privatização, educação pré-escolar, movimentos sociais, direito à água, Brasil, África, etc. Então, vamos ver aqui quem seria, cadê a lista de presença? Lista de presença. Eu já estou com um aqui. Olha você, eu já estou com um aqui, eu vou subir. Ah, certo. Então, por favor, Toninho. Na verdade, nós temos aqui apenas 3 pessoas, 4 pessoas. Então, vocês ficam com os livros. Porque só tem 4 pessoas aqui, 5 com Israel. Então, vocês escolhem o livro que vocês querem. Tá certo? Pode escolher, então. O outro é sobre a história, a Bahia e a Segunda Guerra Mundial. Aí, Israel, escolha aí. Pronto, escolha aí. Pessoal, obrigado, Toninho. Muito bom, importante a sua presença. Muito bom, obrigado mesmo. Até amanhã, pessoal. Tem debate amanhã no TRE, 9h30, sobre projetos que se relacionam com o servidor público.